Isso não é um treinamento, galera. Agora, qualquer palavra que você disser para uma mulher pode literalmente levar você para cadeia. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto que define a misoginia como crime, iguala o ódio ou a violência contra a mulher a um tipo de racismo e prevê pena de até 5 anos de prisão. Se nenhum senador apresentar mudanças, o texto segue para a Câmara na semana que vem. Olha, na semana passada, né, houve um boom dessa notícia que a CCJ aprovou a equiparação de misoginia ao crime de racismo. E vocês podem estar pensando, mas o que significa isso na prática, né? O que pode acontecer? Como isso realmente afeta a sua vida de verdade, principalmente se você é homem. E também, é claro, se você for mulher, que sabe que pode usar isso como uma ferramenta de manipulação. Então é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Como esse projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Constituição e de Justiça do Senado e vai muito além do que parece à primeira vista, né? E eu vou ser bem direto aqui com vocês. E vou trazer a minha opinião sobre isso também, os dados, né, a respeito, e a gente vai analisar juntos, com calma, sem nenhuma histeria, mas também sem nenhuma ingenuidade, né? Não vamos tapar os olhos porque é apenas uma lei. Não, eu vou mostrar para vocês o que realmente pode acontecer e que já está acontecendo sem ao menos ter essa lei. Eu costumo dizer que é melhor, isso é força de expressão, mas eu costumo dizer que é melhor você se envolver com entorpecente do que você hoje, você se envolver com uma mulher que você não tenha se saído muito bem nessa abordagem, né? Porque se ela gostar, com certeza ela não vai dizer nada. Mas se ela não gostar, você corre o risco de ser preso. De ser preso e ser encaminhado ao sistema penitenciário. Só quem vai lhe soltar é o juiz na audiência de custódia. Ou então uma fiança que só o juiz vai poder arbitrar. Olha, para começar aqui, vamos entender os fatos. No dia 22 de outubro de 2005, a CCJ do Senado aprovou um projeto de lei que foi proposta pela senadora Ana Paula Lobato. E esse projeto de lei faz com que coloca a misoginia dentro da lei do racismo, né? E o que é considerado misoginia nessa lei é exatamente um texto que é expresso, né, aquela conduta que manifeste ou aversão às mulheres baseada na crença da supremacia do gênero masculino. Mas aqui que a coisa começa a ficar nebulosa, né? Mas essa equiparação é meio que distópica, né? Como que você vai colocar um crime, né, o mesmo peso de racismo, por apenas você questionar, conversar ou até mesmo mostrar que ela está errada em certas situações? Porque essa lei tipifica de qualquer aversão contra as mulheres. Mas aí o que seria uma aversão, que seria uma conduta que manifeste um assim? Praticamente o que vai acontecer e o que está acontecendo antes dessa lei é que qualquer coisinha que você falar, criticar, né, tanto mostrando uma verdade que está acontecendo, que uma mulher está errada, você pode agora ser preso, né? Porque imagina o cenário aqui, você está num debate com uma mulher a respeito de um tema, por exemplo, de concursos públicos. Aí você argumenta que é contra, por exemplo, cotas de gênero porque acredita que homens e mulheres devem competir em cargos diferentes, porque é na questão biológica, isso e aquilo. Só que você argumenta de uma forma respeitosa, mas na cabeça dela pode ser interpretado como uma crença de supremacia de gênero masculino. Aí pode ser enquadrado como misoginia e você pode ser preso. Ou então algum post nas redes sociais, uma mulher falando que traiu o marido, que fez isso e aquilo, que tem vários filhos de vários relacionamentos. Você, homem, pode falar, nossa, você deveria escolher melhor seu parceiro, isso e aquilo, você tem que ter mais juízo. Então pode ser também tipificado como um crime de misoginia. E você também pode ser preso, entende? Como essa lei é meio que tênue. Quem define que é crime ou apenas uma opinião sobre o assunto? Bom, vai ser o Estado e, consequentemente, essa lei é mais uma lei, na minha opinião, vai virar uma censura para os homens, né? Qualquer palavra que você falar, mesmo que seja uma crítica construtiva, você pode ser interpretado, muitas vezes, se a mulher tem alguma má intenção por detrás disso, como crime, entende? Tanto a gente pode até colocar na questão dos humoristas, né? Que a gente tá vendo aí que vários humoristas foram presos por piadas, né? Agora imagine um profissional que trabalha com isso, com piada, já é criminalizado. Então praticamente toda pessoa, principalmente os homens que fazem algum tipo de comentário, pode ser indiciado e preso, entende? Porque pode acontecer vários casos de interpretação do que é criminalização e o que é preconceito, né? Porque fica completamente subjetivo. O juiz pode considerar discriminatória a questão, qualquer atitude que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida. Só que isso é muito aberto. O que é causar constrangimento? Quantas discussões do dia a dia causam constrangimento em alguém ou para uma mulher? Que nem se uma mulher se sente constrangida por um comentário de um homem, mesmo que não tivesse a intenção de ofender ela, mesmo que fosse apenas uma discordância legítima, né, de situações que é claramente que ela está errada, isso pode ser enquadrado como crime.
Cara, a resposta é que é potencialmente sim. Outro exemplo aqui, que se você está numa reunião de trabalho e discorda de uma proposta feita por uma colega mulher, você pode ter argumentos técnicos, dados, razões objetivas para a sua discordância, mas a sua colega se sente desrespeitada, constrangida e interpreta a sua discordância como misoginia, como meio que uma tentativa de sobrepor ela por apenas ser mulher, né? Ah, você tá cortando a minha fala, você tá tentando ser melhor que eu. Então, com essa lei que está sendo proposta e já foi implementada, ela tem uma ferramenta legal, né, nas mãos para transformar uma discordância profissional em um processo criminal contra você. E aqui que a gente entra um ponto crucial, que muita gente não está percebendo. Não importa se você tinha razão na discussão desde o começo, né? Não importa se os seus argumentos eram sólidos e baseados em fatos. O que importa é a interpretação subjetiva de se aquilo configurou ou não de uma aversão às mulheres. E quem vai julgar isso? Acertou, o sistema judicial, que já está completamente ideologizado e que muitas vezes privilegia narrativas sobre qualquer evidência. Só que uma coisa que não acontece é que não existe proposta de lei para mulheres que fazem falsa acusação, né? Que acusa o cara que fez isso e aquilo, vai na delegacia e sai da porta da frente dando um sorriso, isso e aquilo. Ou leis que defendam os homens a respeito de falsa calúnia, até, né, questões psicológicas que a mulher pode fazer com ele, que a gente sabe muito bem que tem vários casos. Tem mulheres que manipulam certas situações para sempre se fazer de vítima. E ela sai na porta da frente com um sorriso porque sabe que não vai acontecer nada com ela. Então, mesmo que não tinha essas leis, já acontecia essas situações, né? Só que agora, como tem uma lei que meio que vai fazer uma cúpula impenetrável, que qualquer situação que ela pode interpretar emocional, muitas vezes, você vai sair errado. E você aceitando ou não, é meio que uma forma de censurar os homens, né? Eu sei que muita gente usa essa palavra sempre dizendo, mas censura é só quando o governo proíbe você de falar. E não é, pessoal. Também acontece quando o Estado cria um ambiente de medo, onde as pessoas têm receio de expressar suas opiniões por medo de consequências legais. E quando você sabe que uma opinião, uma crítica, uma discordância pode ser interpretada como crime e te colocar em um processo criminal, com possibilidade de 2 a 5 anos de cadeia, que essa proposta de lei tem, né? E quando for em âmbito digital, a pena é muito maior, você naturalmente se autocensura. Você pensa 2, 3 vezes antes de falar. E é exatamente esse o efeito que esse tipo de lei tem sobre a sociedade. E a liberdade de expressão não é apenas o direito de dizer coisas que todo mundo concorda. A liberdade de expressão é especialmente o direito de dizer coisas que vão contra o consenso, né? Que desafiam narrativas dominantes, que questionam políticas e ideologias. Quando você criminaliza o discurso, quando você transforma opiniões em crimes, você está destruindo a base de uma sociedade democrática. E olha o que acontece. Quem vai ser mais afetado por essa lei? Os homens comuns. O cara que trabalha todo dia, que sustenta a família, que se de repente vem uma discussão no trabalho, ou em uma briga de relacionamento, ou desentendimento qualquer com a sua parceira, e ele pode ser de repente acusado de um crime inafiançável. Sabe o que está aparecendo, na minha opinião? É que eles estão criando meio que uma narrativa desde o começo, que a mulher já nasce certa, né? E o homem já nasce errado. Tudo aquilo que o homem fazer para uma mulher, ele é o errado da situação. Então não é apenas a minha opinião, você pode ter reparado isso em várias situações do seu ambiente familiar, do seu ambiente escolar, no seu ambiente de trabalho, ou até na questão, né, da mídia, que a gente vê muito isso. Qualquer coisa que um homem falar, ele pode ser mal interpretado, né, principalmente emocionalmente, por uma mulher, e agora ele pode ser literalmente levado atrás das grades. Só que o engraçado pra mim é quando uma mulher diz que todo homem é um potencial ex-turbo, você sabe o que homem não presta, isso, aquilo, ninguém vai preso, né? É apenas a liberdade de expressão dela. Ela pode falar o que quiser do homem, isso, aquilo, e ela não vai presa. Agora, o homem, ao contrário, se mostra algumas verdades que acontecem, tanto no ambiente, por exemplo, dos relacionamentos, no casamento, monetário, isso, aquilo, agora ele pode ir preso por apenas dar uma opinião, que é uma verdade, querendo ou não. Sabe como essas leis, querendo ou não, vai trazer à tona o muro bloqueando a liberdade, principalmente dos homens? Praticamente eles estão totalizando que se você critica uma mulher, você automaticamente está criticando todas as mulheres do mundo, do Brasil. É a mesma coisa de se eu criticar uma atitude errada de um policial que ele fez, eu agora estou automaticamente criticando toda uma corporação militar. E não é isso.
As pessoas estão confundindo A com B, entende? Agora você imagina para homens que trabalhem, que a gente sabe, querendo ou não, existe, né? Vai existir uma competição entre homens e mulher, por exemplo, uma promoção no serviço. E ele é mais qualificado, tem mais tempo de casa, melhores resultados. Mas ela pode alegar que a cultura da empresa é misógina, que tá favorecendo mais os homens e que ele e os outros homens sempre trataram ela com preconceito. Mesmo sem nenhuma prova concreta, como essa lei diz, né? Apenas uma questão sentimental, emocional, que ela pode alegar que os homens estão sendo misóginos com ela pode acusar e destruir a sua carreira e mudar completamente o resultado dessa disputa. E o pior ainda, mesmo se você, né, o homem, for inocentado depois de anos de processo, a sua vida vai ser destruída, a sua reputação já foi manchada, ainda mais hoje com movimentos nas redes sociais, e qualquer coisinha, qualquer publicação já é interpretada à primeira vista sem ler o contexto inteiro da notícia, né? Por exemplo, ela fez um post que os caras estão sendo misóginos, que a empresa está sendo misógina, que favorece os homens e aquilo. A primeira coisa que vai acontecer nos comentários vai ser defendendo ela, criticando a empresa, isso e aquilo, fazendo boicote e muitas vezes levando a empresa à falência, que vocês sabem muito bem que essa nova era de cancelamento tem muito poder nas redes sociais, né? Até mostrar que a grama é verde, o estrago já foi feito, né? O emprego já foi perdido, dinheiro já foi perdido, reputação já foi perdida. E também dá pra gente levar no âmbito dos relacionamentos, que agora os homens vão ter muito mais cautela a ingressar no relacionamento ou muitas vezes seguir o conceito do MGTOW, né? Seguir o seu próprio caminho, sem ter nenhum tipo de relacionamento. Porque no Brasil, né, hoje a acusação já é quase uma condenação no tribunal da opinião pública, né? E claro, gente, que não significa que toda mulher vai fazer isso, longe disso. Uma parcela das mulheres são pessoas honestas que não vão usar essa lei de má fé. Mas, e esse é o ponto, a lei cria essa possibilidade. E quando você cria uma ferramenta que pode ser usada de uma forma abusiva, ela vai ser usada de forma abusiva em alguns casos. E sabe o mais irônico? Isso não vai proteger as mulheres que realmente sofrem violência e discriminação, porque os recursos do sistema de justiça, que já são escassos, vão ser desviados para investigar e julgar casos de misoginia, entre aspas, enquanto casos reais de violência física e estupro feminino continuam sem solução adequada. A verdade é que o sistema não quer justiça, ele quer apenas controle. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião sobre essa proposta de lei e se você concorda ou discorda de tudo isso. Deixa aqui nos comentários. E se você tem outro tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque logo abaixo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.